pessoal, retornando aqui o nosso assunto de atos administrativos, tu percebe quando o assunto é longo, quando a professora muda de roupa umas 3 vezes, não é isso, no meio do assunto. Eu acho que já é a terceira roupa que eu coloco diferente e a gente ainda tá nesse bendito do assunto de atos administrativos. Só que a gente já viu muita coisa, já viu a parte de conceito, já viu a parte de requisitos, a gente está dentro da parte dos atributos do ato administrativo, onde a gente já falou da presunção de legitimidade e está aqui dentro da imperatividade, só ficou faltando uma observação, então vem comigo para o material. Vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, ó. Aqui a gente já falou da presunção de legitimidade, a gente está dentro agora do atributo da imperatividade. Só que aqui na imperatividade, a gente já fez o nosso desenho, já sabe que a imperatividade vai estar presente nos atos de império, que representa a maioria dos atos. Só que faltou só eu colocar uma observação aqui do lado para vocês. Essa imperatividade pode vir a aparecer na sua prova sendo chamada de poder extroverso. Poder extroverso. Falou em poder extroverso na hora da sua prova, está falando em imperatividade. Aí tu diz assim para mim, por que o nome é poder extroverso? Vamos tentar entender a palavra para não precisar decorar o conceito? Vê só, extroverso, te lembra que palavra? Nenhuma, professora. Adivinhei, não foi sua cabeça, mas vamos lá. Extroverso, pensa em extravasar. Extroverso vem de extravasar. Extravasar é o quê? Quando eu digo extravase o seu amor, extravase a sua raiva, é colocar o seu amor e sua raiva para fora. Então, extravasar é colocar para fora. Aí percebe o seguinte, na imperatividade, o administrador está praticando um ato e esse ato atinge um particular. Ou seja, é um ato praticado para dentro ou para fora? Para fora. É daí que vem a lógica do nome poder extroverso, porque o ato extravasou, saiu da administração e acabou atingindo um particular. Para ficar mais fácil ainda, bora desenhar. Volta comigo. Voltando para cá, a gente vai perceber o seguinte, ó. A gente já sabe que imperatividade é poder praticar o ato sem precisar da concordância do particular e já sabe que pode ser chamado de poder extroverso. Por quê? Dá só uma olhada na lógica. Vou fazer revisão de alguns assuntos que você já viu. Quando a gente desenha uma pirâmide, qual é o poder que a gente está usando, pessoal? Isso, aqui na pirâmide tem o poder hierárquico. A gente já estudou. Essa pirâmide aqui representa a própria administração pública. E aqui está o particular. O particular é quase do tamanho da administração inteira, né? Pense no desenho desfocado, não foi, pessoal? Mas vamos lá. Quando a administração pratica um ato e atinge um particular, a regra é que o poder que está sendo usado é poder de polícia, que é o poder de limitar o interesse individual em prol de um interesse coletivo. Perceba que a administração pode praticar o ato para dentro dela, aí vai ser poder hierárquico. Ou pode ser que a administração pratique um ato e esse ato acaba vindo a atingir um particular. Aí entra o poder de polícia. Então perceba claramente que nesse caso daqui, ó, o ato sai da administração e atinge um particular. Se sai da administração e atinge o particular, é porque está extravasando. Extravasando é sendo colocado para fora. Aí perceba, quando atinge esse particular, vai precisar da concordância dele? Não, por causa da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. É daí ó, que vem a lógica da imperatividade. Perceba que o desenho aqui é imperatividade, o administrador pratica o ato, pensando no bem-estar coletivo, por isso pode limitar o particular. É daí que vem o nome poder extroverso. De imperatividade era esse ponto. Até aqui, tranquilo, pessoal? Então, só para a gente revisar as palavras-chave. Presunção de legitimidade é presumir que os atos que foram praticados pela administração são atos o quê, ó? Válidos. Só que a gente sabe que a presunção de legitimidade é uma presunção relativa porque admite uma prova em contrário. Já a imperatividade, também podendo ser chamada de poder extroverso, a gente já sabe que é quando a administração pode praticar um ato sem a necessidade de concordância do particular. Por quê? Porque nesse caso o administrador está em posição de supremacia, está fazendo o tal do ato de império. Já foi... Olha, pessoa 2, não sabe nem contar. Pessoa já, então já foram 2 atributos. Bora para o terceiro, que é a autoexecutoriedade. Então, volta comigo para cá. Voltando para cá, deixa eu pegar. Já copiou esse desenho aí, pessoal? Pronto, copia aí. Deu print na sua tela? Pronto.
Vou voltar para cá para colocar um ok. Que imperatividade a gente também já viu, só para ficar bonitinho. Presunção de legitimidade tem em todos os atos. Já a imperatividade vai ter nos atos de império, que representa a maioria dos atos. A gente vai agora para esse daqui, ó, o atributo da autoexecutoriedade. Então, vamos desenhar para poder fazer um esquema da autoexecutoriedade. Deixa eu pegar uma outra página em branco aqui. Caneta preta. Então, nesse ponto daqui, a gente vai ver o atributo chamado de autoexecutoriedade. O nome é grande, mas o nome vai te ajudar a entender a própria lógica do Instituto. Vamos saber o que danado aqui é essa tal de autoexecutoriedade. Vamos entender, não é isso, meu momento português com você, vamos entender a lógica da palavra. Perceba o seguinte, executoriedade, eu estou me sentindo uma professora de português agora, vem do termo o quê? Executar. E executar é o quê? Quando eu digo execute seus planos, coloque seus planos em prática. Então, executoriedade vem de executar. Executar é colocar em prática. E quando eu digo auto, auto é o quê? Por você mesmo. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa é autossuficiente, é porque ela se basta. Então, quando eu digo autoexecutoriedade, olha as palavras, executoriedade, executar. Auto por si mesmo. Então, autoexecutoriedade é quando a execução vai ser feita pela própria administração, ou seja, é a própria administração que executa, que coloca em prática aquele ato. Só que para aprofundar, a gente vai dar um conceito completo, até para ver se essa autoexecutoriedade sempre existe ou só existe em algumas situações. Então, deixa eu sumir da tela de novo, sumindo. Pronto, ó, que sincronia. Então, vamos para cá para poder dar um conceito de autoexecutoriedade. Pegar aqui a caneta. Então, vamos para cá fazer um conceito. Pelo atributo da autoexecutoriedade, a gente vai dizer o seguinte, ó. Vai dizer que o administrador, ele pode praticar o ato. O administrador, ele pode praticar o ato independentemente. O administrador pode praticar o ato independentemente de prévia autorização judicial. Então, aqui, pela autoexecutoriedade, perceba as palavras-chave, ó. O administrador vai praticar o ato independentemente de uma prévia autorização judicial, ou seja, o administrador pratica o ato sozinho, sem precisar da concordância e autorização do juiz. Vamos para exemplo que fica mais fácil. Tu lembra um desenho que a gente já desenhou aqui, já falou dele várias vezes, do agente de trânsito rebocando o carro porque ele está estacionado em local proibido? Então, imagina que está aqui o carro, aqui está o carro, no meio da rua, atrapalhando a passagem de todo mundo. O agente de trânsito, para poder rebocar esse carro, eu te pergunto, antes ele vai ter que bater na porta do juiz, dizer, seu juiz, o senhor me autoriza a rebocar o carro? O juiz vai olhar para a cara dele e vai dizer, é o doido, é meu filho, vai lá e reboca? Estão percebendo a lógica? Então, quando o carro está aqui estacionado em local proibido, parando o trânsito inteiro, o agente de trânsito simplesmente pega o carro e reboca. Ou seja, o problema foi resolvido? Foi. Por quem? Pelo próprio administrador. Ele não precisou de uma prévia autorização judicial, porque esse ato de rebocar o carro, ele tem autoexecutoriedade, ou seja, o ato pode ser praticado independentemente de uma prévia autorização judicial. Vamos para outro exemplo? Digamos agora que eu sou fiscal da vigilância sanitária, cheguei aqui no restaurante, na padaria, estou percebendo que tem várias comidas fora do prazo de validade, aí eu disse, vamos mandar interditar essa padaria, esse supermercado, até regularizar essa situação.
Perceba comigo o seguinte, eu, fiscal da Vigilância Sanitária, para poder interditar esse local daqui que está vendendo comida estragada, eu vou precisar da prévia autorização do juiz, ou seja, antes de interditar, tenho que bater na porta do juiz e dizer: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho realizar um pedido para poder interditar o supermercado. Precisa? Me poupe. Ele simplesmente chega lá e interdita, porque esse ato ele tem autoexecutoriedade. Só que cuidado com um tipo de pergunta que é muito comum em banca de concurso. Quando existe autoexecutoriedade, o que eu estou dizendo para você é que o administrador ele está imune ao controle judicial? É isso que eu estou dizendo? Que ele está imune ao controle judicial? Não, de jeito nenhum. Olha a diferença. Aqui está o carro estacionado no local proibido. Chega o agente de trânsito e reboca. Para poder rebocar, precisou da prévia autorização judicial? Não, porque esse ato tem auto-executoriedade. Só que digamos que quando eu fui rebocar esse carro, eu vi que esse carro é da ex do meu marido. Opa aí, que desgraça, baixaria, casos de família. Aí é da ex do meu marido. Eu fiz, o carro é dela, é? Vamos fazer o seguinte, furei os 4 pneus, comecei a riscar o carro inteiro, escrevi bem grande, vaca, não é isso, no carro, quebrei os vidros, não é isso, mexi lá dentro no motor, essas coisas que eu não entendo, mas está lá dentro. Depois taquei fogo e quando estava atacando fogo, cuspi em cima ainda. Estão percebendo? Baixaria só muita. Perceba que nesse caso, eu, agente de trânsito, para poder rebocar esse carro, eu tive auto-executoriedade. Mas esse meu ato teve um excesso? Quase nada, foi bem imperceptível, né? Você basicamente só percebeu na hora que eu cuspi no carro. Antes disso, estava bem imperceptível. Só que aí eu vou te perguntar, volto a te perguntar, o seguinte, nessa situação específica daí, o administrador, ele está imune ao controle judicial? Claro que não. Porque o que ele não precisou foi de uma autorização prévia para poder praticar o ato. Mas nada impede que exista um controle judicial posterior, como deve existir nesse caso, porque eu me excedi, eu quebrei o carro da pessoa, eu taquei fogo por pura vingança. Então perceba que numa situação dessa, o administrador ele não vai estar imune ao controle judicial. Pela autoexecutoriedade, ele só não precisa de autorização prévia, o que é muito diferente. Tranquilo até aí? Vou sumir de novo. Sumindo. Pronto. Então, a gente volta aqui para o desenho para eu poder te perguntar o seguinte, ó. Será que essa autoexecutoriedade vai existir em todo e qualquer ato praticado pela administração? Ou seja, a autoexecutoriedade, ela existe nas seguintes situações. Eu vou montar o esquema aqui, mas depois eu vou até mudar de página para ter espaço. Existe quando existir uma prévia, não vou nem botar prévia, que nem precisa tecnicamente ser prévia. Deixa eu botar aqui. A autoexecutoriedade, ela existe quando existir uma autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Quando existir autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Eu vou mudar de página, depois eu até volto para essa, porque eu quero fazer um desenho grande com vocês, tá certo? Deixa eu mudar aqui para montar o esquema e explicar o que eu estou querendo falar. A gente vai fazer um paralelo do seguinte, ó. Quando é que existe autoexecutoriedade? Quando é que existe a autoexecutoriedade? Fazendo um paralelo para ver quando não existe autoexecutoriedade. Então, veja, em algumas situações, ó, vai existir, em algumas situações não vai existir. Só para a gente fazer o paralelo. Quando é que existe a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade existe quando existir uma autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Aí, existindo uma autorização da lei, existindo uma situação de urgência, a gente vai dizer o seguinte, ó, que nessa situação daqui, o administrador, ele soluciona o problema de forma direta.
É o próprio administrador que soluciona o problema. Beleza? A parte de cima não estou explicando, só estou montando esquema. Já não vai existir autoexecutoriedade nos seguintes casos, ó. Quando não existir autorização da lei e nem for uma situação de urgência. Vamos devagarzinho. Quando é que não vai existir a autoexecutoriedade? Perceba claramente o seguinte, ó. Quando não existir autorização da lei, quando não for uma situação de urgência. Nesse caso, o administrador, ele vai atuar de forma indireta. E que forma indireta é essa? O administrador, ele faz um pedido a quem? Ao juiz. Ou seja, não é o administrador que resolve a situação. O administrador pede para que o juiz resolva. Vamos devagarzinho para a gente poder entender mais uma vez esse tópico daqui. Ó. Percebe comigo o seguinte. Por que que o agente de trânsito, naquele meu exemplo, ó, que eu falei do carro estacionado em local proibido, pode rebocar o carro? Porque nesse caso, a própria lei, o Código de Trânsito Brasileiro já autoriza. Eu não entendo do Código de Trânsito Brasileiro, mas eu sei o seguinte, ó, que carro estacionado em local proibido está sujeito a multa, está sujeito a reboque. Isso daí eu já sei. Então, o próprio agente de trânsito, visualizando esse carro estacionado em local proibido, ele pode chegar aí rebocar. Já existe essa situação. Só que aí, vamos para o artigo 5º, que você estuda lá em Constitucional. Lembra do artigo 5º, que é aquele que não acaba nunca, 78 incisos e você estudando. Mas é legal, não é um assunto difícil, pelo menos isso. Então, lá no artigo 5º, eu não lembro se é no inciso 10 ou no inciso 11, mas ele fala assim, ó, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo para prestar socorro, situação de desastre, flagrante ou durante o dia mediante autorização judicial. Vamos pegar esse exemplo que dá para a gente encaixar tudo aqui na autoexecutoriedade. Imagina que eu sou policial, eu alto e forte, um dia desse, não é isso? Imagina eu sendo policial. Recebi até um e-mail, o pessoal me perguntando qual é a minha altura, não é isso? Foi triste. Perguntando se eu tinha mais que 1,50. Tenho, tá? Bem mais que 1,50. Eu tenho 1,55, já para responder a todo mundo, tá certo? Porque eu respondi um e-mail me perguntando a altura. Então, eu já digo logo, eu sou minúscula, mas mais que 1,50 eu tenho, tá certo? Tenho 1,55, só porque eu lembrei agora desse, estou morrendo de rir aqui no estudo da minha cara, dizendo, é uma pirra pequena da gota mesmo, né? Pronto, só para poder já falar, que eu achei assim, ai meu Deus, mas tudo bem, se eu voltar ao ponto da aula. Então, finge que eu sou policial, sou alto e forte, finge que eu sou policial. Perceba o seguinte, eu vou entrar, hoje não é a Aline não, viu pessoal, hoje é Jonathan, né, que tá aqui morrendo de rir da minha cara, a pobre da Aline tá gravando outra pessoa. Então, hoje tá Jonathan aqui, imagina o seguinte, eu quero entrar na casa dele, quero entrar lá na casa dele, bati na porta, sou policial, ele olhou pra minha cara e fez, posso entrar, senhor? Ele simplesmente respondeu pra mim, não, não, pode entrar não. Perceba, se ele não permitiu que eu entrasse na casa dele, posso simplesmente invadir? Claro que não. Agora, se, por exemplo, eu sei que na casa dele tá cheio de droga lá dentro, que ele é o chefe da boca, o traficante mó, eu posso entrar na casa dele? Posso, porque é situação de flagrante, você, não é isso, manter a droga, é flagrante. Quem estuda penal sabe que é o flagrante permanente disso daí, né? Pronto, me metendo na área dos outros. Então, eu posso invadir a casa dele, a Constituição me autoriza, porque é uma situação de flagrância. Só que imagina outra situação, vou bater na madeira, viu, Jonathan, para não acontecer com você. Imagina que ele está tendo um infarto lá dentro, já bati na madeira, está protegido. Ele está tendo um infarto lá dentro. Eu mesmo sem autorização de ninguém, sou policial, posso entrar para poder prestar um socorro? Claro que eu posso. Imagina outra situação, ele está numa área de risco, deu uma chuva muito grande, está deslizando uma barreira, ele tem dificuldade de locomoção, posso entrar na casa para poder salvá-lo, sim ou não? Posso, porque é uma situação de desastre. O que que esses 3 pontos têm em comum? Flagrante, desastre e prestar socorro. As 3 situações são situações de urgência. Então, existindo uma situação de urgência, o próprio administrador ele pode solucionar o problema de forma direta. Perceba que nesses 3 casos, eu, policial, não precisei ir atrás do juiz para pegar a autorização do juiz. Eu simplesmente cheguei lá e pratiquei o ato, ou seja, invadi no flagrante, prestei o socorro e salvei no desastre. Então, existindo a autorização da lei
Existindo uma situação de urgência, o administrador ele soluciona o problema de forma direta. Se ele soluciona o problema de forma direta, é porque aquele ato vai ter a chamada auto-executoriedade. Só que aí, se não existir autorização da lei, se não for uma situação de urgência, aquele ato vai ter auto-executoriedade? Não. Ou seja, o administrador, sozinho, de forma direta, ele consegue solucionar o problema? Não, porque ele age de forma indireta, fazendo pedido a quem? Ao juiz. Vamos voltar para o artigo 5º? Não tem o consentimento do morador, não é flagrante, não é desastre, não é prestar socorro. Eu, policial, posso invadir a casa da pessoa? Não, porque senão eu estou cometendo um crime. O que eu, policial, vou fazer? Fazer um pedido ao juiz, para o juiz me dar uma autorização e com essa autorização durante o dia, agora sim eu posso entrar na casa da pessoa. Mas perceba, quem no final das contas resolveu aquela entrada na casa? Fui eu, a administradora, ou foi o juiz? O juiz, porque se ele não me autoriza, não tem como eu entrar na casa daquela pessoa. Perceba a diferença. Quando existe autorização da lei ou urgência, eu simplesmente entro. Eu, administradora, soluciono o problema de forma direta. Agora, não existindo autorização da lei, não sendo uma situação de urgência, eu simplesmente faço um pedido ao juiz. Então, quem resolve o problema é o juiz e não eu, administradora. Sabe um outro exemplo que está lá no artigo 5º também? Interceptação telefônica, que o povo chama de grampo, não é isso? Então, no Brasil, até que é autorizada a interceptação telefônica, veja, eu estou desconfiando que Jonathan, ele é um mega criminoso, muito perigoso, muito. Estou correndo altos riscos aqui nesse estúdio. Então, ele é muito perigoso. Eu, policial, posso simplesmente interceptar as ligações telefônicas dele? Não, porque isso é prova ilícita. Porque a Constituição Federal diz, lá no artigo 5º também, que a interceptação das comunicações telefônicas só é autorizada, só é permitida com autorização de quem? Do juiz. Então, eu, administradora, eu, policial, sozinha resolvo o problema? Não. Eu ajo de forma indireta, fazendo o quê? Um pedido ao juiz e é o juiz que resolve aquele problema. Tranquilo até esse ponto? Então, volta comigo no material. Voltando para cá, a gente já sabe o seguinte, ó, que quando esse administrador ele resolve o problema de forma direta, vai ter autoexecutoriedade. Só que quando o administrador atua de forma indireta, o que é agir de forma indireta? Ele age fazendo um pedido ao juiz, aquele ato não tem autoexecutoriedade. Só que perceba que no seu slide tem dois nomes aqui, ó. Exigibilidade e executoriedade. Essa noção de exigibilidade e executoriedade é uma visão de um autor chamado de Celso Antônio Bandeira de Mello. Professora, a senhora não indicou esse livro não para o concurso. Realmente eu não indiquei. O livro dele é bom? Maravilhoso. Só que é um livro muito complexo, é um livro muito voltado para faculdade, pós, mestrado. Não é um livro voltado para concurso, porque ele é de difícil leitura. Só que essa visão do livro de Celso Antônio Bandeira de Mello pode ser que apareça na sua prova. Ele diz o seguinte, ó. Executoriedade é quando o administrador resolve o problema de forma direta. Já a exigibilidade é quando o administrador ele atua de forma indireta. Vamos botar no desenho que vai ficar mais fácil. Veja só. Para Celso Antônio, quando o administrador atua... Eita, não era o marca-texto, era a caneta. Quando o administrador ele atua de forma direta, Celso Antônio diz que esse ato ele tem executoriedade. Já quando o administrador atua de forma indireta, ou seja, fazendo apenas um pedido ao juiz, Celso Antônio diz que esse ato ele tem exigibilidade. Perceba que ele está falando exatamente a mesma coisa que a gente falou, só que está colocando outras palavras. Executoriedade é a mesma coisa que a gente estudou e chamou de auto-executoriedade.
E exigibilidade é exatamente não ter a autoexecutoriedade. Como assim? Veja bem. Ele diz que a executoriedade é quando o administrador soluciona o problema de forma direta. Só que vamos fazer o raciocínio do português. Se executoriedade é quando o administrador resolve o problema de forma direta, é porque o próprio administrador está resolvendo o problema. Então, executoriedade você encaixa como a própria autoexecutoriedade. Já a exigibilidade, esse sentido de exigir não é sentido de impor, é sentido de pedir. Então, para ele, na exigibilidade, não existe autoexecutoriedade. Por quê? Porque não é o administrador que soluciona o problema de forma direta. O administrador, ele simplesmente faz um pedido, pedido esse que tem que ser resolvido e solucionado pelo juiz. Então, falou em autoexecutoriedade, pode aparecer executoriedade na sua prova, sem o auto na frente. Dá tudo no mesmo. Agora, quando apareceu o nome exigibilidade, é porque não existe autoexecutoriedade, ou seja, o administrador ele atua de forma indireta, fazendo um pedido a quem? Ao juiz. Tranquilo essa parte daqui? Só falta um atributo, que é o da tipicidade. Então, volta comigo. Voltando para cá, vou dar o tempo de você copiar isso aí. Copiou? Pronto. Aí a gente volta para cá, já pode dizer que a autoexecutoriedade está ok. E só para completar mais, a autoexecutoriedade existe quando existir autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Só está faltando um atributo. Eita, toquei errado. Só está faltando um atributo, que é o atributo da tipicidade. Só que tipicidade é muito, muito simples, vocês vão ver. Vou só pegar aqui uma página e vocês já vão entender por que é muito simples. Tipicidade é um atributo que foi criado por uma autora chamada de Maria Silvia Zanella Di Pietro. É mais conhecida pelo seu sobrenome, Di Pietro. Quem fez faculdade de Direito pode ter sido o livro indicado na sua faculdade, Maria Silvia Zanella Di Pietro. Mas essa parte aqui do livro dela foi uma forçadinha de barra, digamos assim. Porque olha a lógica do que é tipicidade. Para ela, tipicidade é o administrador ter que praticar o ato de acordo com a lei. Então, tipicidade é o administrador ter que praticar o ato de acordo com a lei. Só que cá entre nós, pessoal, esse administrador ter que praticar o ato de acordo com a lei, isso a gente já estudou. Isso é um princípio. Que princípio é esse, minha gente? Isso mesmo. O administrador ter que praticar o ato de acordo com a lei é o próprio princípio da legalidade. É por isso que todos os outros autores, eles simplesmente dizem o seguinte, ó, na verdade, esse atributo da tipicidade não passa do próprio princípio da legalidade. Então, é como se não existisse nada de novo, ela só deu um nome a um princípio e chamou de atributo, mas o princípio da legalidade já existia. Aí eu te pergunto, o administrador tem que respeitar o princípio da legalidade em algumas situações ou em todas? Todas. Então, quer dizer que em todos os atos vai existir o atributo da tipicidade. Tipicidade era só isso. Estão percebendo? Não precisava ter sido inventado. Tipicidade, então, nada mais é do que o próprio princípio da legalidade, que é o dever do administrador praticar o ato de acordo com a lei. E como a legalidade tem que ser sempre observada, a tipicidade vai existir em todos os atos. Vou voltar para cá. Então, tipicidade está ok. Era só isso. E a gente já sabe que como a tipicidade é o princípio da legalidade, vai existir em todos os atos praticados pela administração. Só que o que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte. Tu lembra que a gente já estudou os requisitos e agora a gente acabou de fechar os atributos. Eu quero fazer um desenho para você visualizar como os requisitos se encaixam com os atributos. Só que neste bloco não dá mais tempo. Então, vai comer um biscoito treloso que daqui a pouco a gente volta.